Fala, meus brothers, sejam bem-vindos ao canal Brother das Finanças. Eu sou o professor Carioca e serei o seu anfitrião. Esse vídeo é para você que está iniciando no mundo do empreendedorismo agora, se sentindo meio perdido, não sabe muito bem para onde ir com a gestão financeira. Fica nele que eu vou te dizer o que mais importa no processo de gestão financeira a priori. Então, é nóis! I lost my best friend to 23. She left her body and hovered above me. I saw no shadow, I looked around. Então, hoje eu sou professor, atuo como professor de gestão financeira em uma empresa de empreendedorismo. Sou consultor pessoa física e pessoa jurídica para os micro e pequenos empresários. Sou investidor participativo e faço parte de uma economia, de uma sociedade, no qual eu quero ver sempre muito bem. Então, dentre todas essas minhas visões, o que é correto para mim é a empresa tem que se preocupar primeiramente dentro do processo de gestão financeira na questão de fluxo de caixa e geração de lucro. São esses dois pontos dentro de todo um processo de gestão financeira que a empresa deve a priori se preocupar. Quando a gente fala de fluxo de caixa, a palavra caixa aí ela vem da terminologia da área da contabilidade, é um registro de uma conta de onde ficam lá o amontoado de dinheiro que entra e sai. Para mim, deveria ser fluxo de dinheiro, mas aí contabilmente falando, colocaram como fluxo de caixa ou cash flow em inglês. O que isso significa, Thiago? Fluxo de caixa ele pode ser entendido como uma ferramenta em que você analisa as entradas e as saídas do dinheiro na empresa, tá? Então, tanto uma conta bancária, por exemplo, quanto lá a caixa registradora das vendas que você faz com pagamento em cash. Então, fluxo de caixa é basicamente isso. Tem um saldo inicial e tem lá um saldo final com um resultado de entradas e saídas. Beleza? Já a geração de lucro, quando as pessoas falam assim, mas tem que buscar lucro, é uma pessoa gananciosa, esquece isso, cara. Isso é uma visão que as pessoas têm com relação ao capitalismo, de pensar coisas negativas. Mas a gente precisa pensar que a empresa ela tem que buscar sim por lucro quando ela entrega valor para a sociedade, pensa sempre no seu cliente. É fato histórico isso. Empresas que fazem esse processo, naturalmente elas conseguem obter lucro, tá? Então, fluxo de caixa, geração de lucro de maneira honesta, tá? Não estou aqui falando que precisa atropelar um cliente, desmantelar um concorrente, não pagar fornecedor, fazer um monte de sacanagem para ter lucro. Não é esse tipo de coisa. Geração de lucro na base honesta, tranquilo? Quando eu falo de gestão financeira, processo de gestão financeira, entendam que há um monte de coisa. Então, há, por exemplo, controle, contabilização e classificação de gastos fixos e variáveis, ou seja, estamos falando aí de custo e despesa fixa e variável, fala-se também de prolabore, fala-se de margem de lucro, margem de contribuição, precificação, que consideram todos os pontos que são coerentes para uma boa precificação. Fala-se também de ponto de equilíbrio, que na crise de 2020 foi muito bem percebida que todo empreendedor deve saber analisar seu ponto de equilíbrio, tá bom? Com isso, a margem de lucro, falei o ponto de equilíbrio, o orçamento anual, tem um monte de gente aí que está iniciando que não faz o orçamento anual de sua empresa, capital de giro, fluxo de caixa e os relatórios, como por exemplo, uma DRE, que vai demonstrar ali o resultado do período da atividade da empresa, e o fluxo de caixa, que vai evidenciar o quanto de dinheiro que está ali entrando e saindo e quanto que contém de saldo mensalmente. Cara, mas assim, Carioca, eu sou um empreendedor, é difícil pra caramba, então vamos pensar mais ainda. Então, eu estou falando de fluxo de caixa que já vai te resolver, cara, aí 50% dos seus problemas. Claro, não é que você deva esquecer os outros processos, são extremamente importantes para que você consiga aí construir uma boa empresa. Mas você deve focar primeiramente aí no fluxo de caixa, que tem a visão tanto operacional, ou seja, do faturamento ali dos períodos mensais, e também dos seus recebimentos e pagamentos. Então, tendo isso em mente, você já deu um passo muito grande. A gestão financeira não é somente isso, beleza? Vida de empreendedor não é fácil, Fora esses processos que eu comentei de gestão financeira, há também a preocupação com a área de marketing, com a área de vendas,
com a área de produção, administrativa, com a área jurídica, né? Então tem gente que fala, vou empreender para trabalhar menos, irmão. Não vai nessa que isso não vai acontecer não. Quanto mais empreendedor você é, mais trabalho você vai ter, só que tem muitas pessoas que são felizes fazendo o que fazem. Então, em todas as minhas consultorias, né, que eu dei e que dou até hoje aí, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica, geralmente tem dois problemas que aparecem sempre em 90% dos casos. O primeiro é que falta controle de alguma coisa e que falta o controle do fluxo de caixa decorrente da falta dessa outra coisa. Então é sempre nesses dois pontos aí que eu preciso focar para poder analisar outras coisas, porque sem essa base de dados não dá para ir para lugar nenhum. Então fica difícil você tomar uma decisão, saber o que fazer, porque você não tem nada anotado. Então as pessoas têm a mania de crer que o HD da cabeça aqui é um HD externo, que você tira, coloca ali, utiliza e põe de volta e usa. Cabeça é um HD, mas tem que ser utilizado com inteligência. Você tem que focar nos processos, em itens, estratégias da empresa para ela poder crescer. É que você precisa ter, né, o controle de todos os processos de sua empresa, tá bom? Então, quando isso não acontece, cara, você consegue ter muitos problemas. Tirando os problemas de processos empresariais, o empresário começa a ter medo do futuro, medo do que está acontecendo agora, se sente incapaz, bate desespero, cara, e o desespero leva a gente a ter emoções que fazem a gente tomar atitudes não racionais por momento. Tem angústia, né? E isso acaba se levando para casa também, que é um grande problema. Então, por isso que a gestão financeira, o fluxo de caixa, a priori, ajuda bastante nisso. Aí, vou dar um exemplo para vocês. Supondo que um investidor apareceu querendo aportar recursos na sua empresa, que ele quer ver esse empreendimento crescer e que você, né, dê um retorno financeiro para ele daqui a algum tempo. E aí, ele te faz várias perguntas e uma dessas, que é: qual é o seu índice de lucratividade médio da empresa, né, mensal aí? Aí você olha o que é índice de lucratividade, né? Então, se você não sabe, nada mais é do que o lucro líquido dividido pela receita bruta operacional ou pelo faturamento. Logicamente que isso é uma visão operacional, né, de como a empresa está operando. Não é uma visão financeira. Como eu falei, DRE e fluxo de caixa são dois relatórios que você pode obter dentro de um controle de fluxo de caixa que tenha o controle também de quantas vendas você está fazendo no mês, mesmo que você não esteja recebendo. Tranquilo? Então, quando você não sabe responder isso para o investidor ou para o banco, que você precisa pegar dinheiro para pedir capital de giro, para expandir o seu negócio, você demonstra que você não tem controle, que você não consegue fazer investimento, porque você não sabe como é que está a sua situação financeira, você não sabe se tem capacidade de pagamento, porque você não sabe se tem caixa, se você pode aumentar ou reduzir a produção, né? Isso te acaba levando a pegar empréstimo para socorrer. Por exemplo, o que aconteceu bastante aí na pandemia, né? Os empresários, muitos empresários foram ao governo, às empresas, os bancos pedir empréstimo, né? Para conseguir manter o caixa, manter a empresa viva. Então, o fluxo de caixa, geração de lucro é importante por isso. Então, a pergunta que deve ficar, né, que talvez você esteja fazendo, se você não tem: Carioca, como é que eu faço um fluxo de caixa e procurar a geração de lucro, né? Como eu falei, a geração de lucro é decorrente de todos os processos que a empresa tem de forma adequada, né, bacana, que funcione e que você consiga gerar valor para o mercado e, consequentemente, você vai ter lucro. Agora, para o controle disso e para sair o lucro, tem o fluxo de caixa. Aí, tu pode fazer de diversas maneiras, tá? Eu sempre procuro indicar para a maneira mais adequada que a pessoa está habituada ali. Então, exemplo, se eu sou uma pessoa que utilizo praticamente 10 horas com computador. Então, para mim, no meu fluxo de caixa pessoal, é muito mais fácil eu estar com o Excel, que além de ser gratuito, já fica na minha pastinha ali. Eu consigo fazer as atualizações de manhã, no almoço, ou então de noite, quando eu faço, eu recebo um pagamento para analisar, quando eu vou fazer minhas projeções. Então a planilha eu consigo mexer, fazer gráfico, fazer as minhas coisas que atendem à minha demanda. Agora, se você é uma pessoa que está sempre com o celular, fazendo vendas, né, ligando, emitindo boleto,
sabendo quanto que vai receber, talvez um aplicativo ele funcione melhor para você. Aí tem aplicativos que são pagos, tem aplicativos aí que são gratuitos, né? O problema dos aplicativos, dos sisteminhas que são pagos, como por exemplo o Conta Azul, e aí eu abro e fecho um parêntese aqui, não estou recomendando, apenas comentando, tá? Eles não são passíveis de você fazer alguma alteração para te atender, mas geralmente eles têm muitos itens bacanas que dá para você colocar na sua empresa muito bem. Tá? O Excel, por exemplo, ele não emite boleto, mas você tem aí vários bancos digitais que fazem isso hoje, então já facilitou bastante. Então, Carioca, eu queria muito mexer no Excel, mas às vezes eu fico offline. Pô, daqui a alguns anos, essa questão de internet para lá e para cá vai ficar muito mais fácil, né? Se chegar o 5G, como estão falando e prometendo no governo, essa questão de você estar aqui, praticamente todo lugar que você vai hoje tem internet, né? Então, talvez aí daqui a algum tempo você não tenha essa preocupação de estar offline para anotar as coisas ou não, tranquilo? Então você pode mexer tanto Excel, sistema, aplicativo offline, aplicativo online, o Excel no próprio Google Sheets, né? Tem colocar no Drive também da Microsoft, então você tem diversas possibilidades. Utilize a que for melhor para você. Até no caderninho, por exemplo, se você é uma pessoa que faz uma venda a cada uma semana, você tem tempo de sobra para isso, não tem problema você também fazendo um caderninho, mas hoje estamos no século XXI, não tem por que você fazer um caderno, porque você perde muito tempo e tal. Melhor você fazer uma coisa que te dê mais praticidade, mais agilidade, né? Menos tempo com essa parte processual. Se você tiver condições, vale ainda você pagar uma pessoa para fazer isso para você. Uma pessoa que você confie, que vai estar ali trabalhando certinho, olhando os dados, números, e te apresente alguns relatórios interessantes. Vale também aí seu amigo contador, caso ele já possua acesso a um sistema que seja pago. Tranquilo? Então, a metodologia você escolhe para você. Fluxo de caixa nada mais é que isso. É o controle do seu saldo inicial, entradas e saídas de recursos financeiros, tá? E no final das contas você vai ter ali o saldo final toda essa transação. Então, quanto mais você trabalhar para ter um saldo positivo, você vai ter ao longo do tempo aí buscar um aumento cada vez maior de geração de lucro, né? Nem sempre quando você tem lucro numa DRE, você vai ter um lucro ali, um saldo positivo no seu fluxo de caixa. Eu posso explicar isso também em um outro vídeo. Mas a ideia é você estar sempre buscando gerar lucro de maneira operacional e de maneira financeira. Com isso, você tem que trabalhar outros processos de gestão financeira que também irei comentar nos vídeos aqui no canal, tá? Mas focando primeiramente aí no fluxo de caixa e buscando a geração de lucro, tranquilo? Então é isso, meus brothers e minhas brothers, obrigado por assistir esse vídeo. Se você acha que tudo que eu te contei aqui faz sentido e é uma coisa que você talvez ainda não tenha feito na sua empresa, deixa aqui nos comentários para a gente ficar sabendo. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu joinha, o seu like, que vai ajudar bastante aqui o trabalho desse brother das finanças. Estou aqui para te ajudar, beleza? E me conte aí também o que mais você gostaria de ver sobre gestão financeira, para saber se eu posso te ajudar. Então, é isso aí, se inscreve no canal e um abraço do Professor Carioca. Valeu!